www.radiovox.org. www.radiovox.org. Olá, meus amigos. Este é mais um programa A Hora Final, analisando os últimos tempos na última hora de seu dia. Meu nome é Fábio Blanco. Amigos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com mais um programa A Hora Final. E vocês aí começaram ouvindo essa canção chamada Aquarius, aí na uma versão instrumental, um movimento fundamentado em símbolos, né? Em mensagens subliminares, tá? Que existiam ali com o intuito claro de confundir os cristãos. Então, eu lembro que nas igrejas eles passavam slides com imagens dos símbolos esotéricos, né? Às vezes rodava até disco ao contrário, tentando encontrar ali alguma mensagem escondida. Se analisavam desenhos, né, procurando imagens semi-ocultas e que atentavam contra a moral, os bons costumes, os princípios cristãos. Então a gente pode dizer que ali nos anos 80, anos 90, houve uma verdadeira cruzada da igreja contra o chamado movimento New Age, né? Contra a nova era.
Só que, veja bem, aquilo foi muito forte ali nos anos 80, nos anos 90. Só que aquela cruzada, aquela batalha constante que havia ali contra a nova era, parece que se arrefeceu. E quando a gente já começa a entrar nos anos 2000, saiu um pouquinho o foco em relação à nova era. Não se falava mais tanto daquelas manifestações esotéricas e tal. E parece que o foco mudou um pouquinho para a questão da nova ordem mundial, dos movimentos políticos, financeiros. Né? Parece que o foco mudou mais para atentar contra os planos de dominação global por uma elite financeira globalista. Tá? Isso não significa que as pessoas esqueceram da nova era, da New Age, mas parece que ficou cada vez mais evidente que esse movimento Nova Era era um braço de algo maior ainda, né? Que tinha ali nas fontes milionárias o início e o financiamento de todo esse movimento de dominação global. Agora, quando, na verdade, popularizou-se os estudos sobre a nova era, quando a igreja, dentro das igrejas, começaram a estudar a nova era, o que chegou ao conhecimento do público foram apenas as manifestações mais exteriores do movimento, ou talvez a manifestação mais ocidentalizada do movimento. Então, eu lembro muito bem disso, todos os estudos que eram feitos, quase em todo o tempo, o foco era sobre os amuletos, né? Os exercícios, a yoga, aquele acupuntura, essas coisas, ou então aquelas ideias mais populares, né, que o pessoal da nova era costumava vender. E o foco também sobre as pessoas mais conhecidas ligadas à nova era. Então, de alguma maneira, aquilo foi bom para a igreja para despertar, para entender o que estava acontecendo. Que havia um real perigo para a igreja, naquele esoterismo todo da New Age, né? Porque tudo aquilo ia claramente contra os princípios cristãos. Só que passou-se o tempo, né? E o que a gente percebe é que não se fala mais tanto sobre a New Age. Não sei se vocês percebem isso. Não se fala mais tanto sobre a nova era. Isso eu estou falando dentro do ambiente da igreja, né? Você não ouve mais tanto, se ouve mais tanto falar sobre a nova era. Você não vê mais estudos sobre a nova era. Praticamente eles esqueceram que existia aquele movimento. É a pergunta que eu faço. Será que a nova era, esse movimento conhecido como nova era, ele mesmo se enfraqueceu? Ou a igreja se esqueceu dele? A igreja parou de falar sobre a nova era porque o assunto se esgotou? Ou aconteceu alguma outra coisa? E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Então, gente, vamos fazer se alguém quiser fazer algum comentário aí, alguma pergunta, vamos priorizar ali o site da Rádio Vox, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui, tá aqui. Entrando no post específico do programa, vocês podem fazer ali as perguntas, os comentários por ali, a gente vai conversando durante o programa. Ali também o Alex colocou as duas músicas que eu pedi para ele colocar. Essa que vocês ouviram aí no começo do programa, Aquarius, essa na versão do James Last, mas a música é do James Radle e do Jeremy Hagg, que compuseram todo aquele musical chamado Hair, tá bom?
Matheus Wilson, boa noite. Gabriel Starowski, boa noite. Roberto Gomes, João Ramos. João Ramos faz um comentário aqui. Boa noite, infelizmente, tanto a nova era quanto o gnosticismo são parte integrante do meio no qual vivemos. Você tem razão e mais. A nova era, ela faz parte ali da mesma fonte, ela bebe da mesma fonte do gnosticismo, se não for uma manifestação, mais uma manifestação gnóstica, né? Porque o gnosticismo parece que esteve sempre ali presente em caminhos paralelos à igreja, desde lá do começo, desde lá de trás, sempre tentando se infiltrar na igreja, e a nova era parece que segue aí essa, podemos chamar, tradição gnóstica, tá? O Rony Peterson faz um outro comentário, dizendo que a nova era contaminou tudo, uma vez que a pessoa desperta para isso, leva muito tempo para se desintoxicar. É verdade. É verdade. O problema é que a nova era, e eu pretendo, gente, esse vai ser o primeiro programa, né, que eu vou falar sobre a nova era, mas eu pretendo fazer outros programas e ir se aprofundando no tema, explicando muita coisa. Hoje não vai dar para falar tudo que tem que falar sobre a nova era, porque é um assunto bastante vasto, que tem várias ramificações e tal. Mas uma coisa é certa, a nova era, os preceitos da nova era, as práticas da nova era, elas tomam as pessoas de tal maneira, criando uma verdadeira lavagem cerebral. Às vezes, tem pessoas que apenas têm contato com as partes mais superficiais, mas tem pessoas que entram de cabeça. Várias pessoas saíram daqui de suas casas, aqui no Ocidente, e foram para a Índia, por exemplo, seguir aqueles gurus indianos. Outras entram em seitas, se entregam totalmente para as formas religiosas, pseudo-espirituais da nova era, e depois para sair disso é bastante complicado. Fora os traumas, as lesões que isso faz na alma das pessoas. Mas nós vamos falar sobre isso durante os programas. Tá? Boa noite, Daniel Souza, Yara, Angel, boa noite, Plínio Brasil. É isso aí, o pessoal ali no site da Rádio Vox. Tá? Eu estou priorizando o site da Rádio Vox para comentar. É muito mais fácil se eu tiver um lugar só para acompanhar, tá, os comentários e as perguntas de vocês. Então, eu pergunto, né? A igreja parou de falar da nova era por quê? Será que a nova era arrefeceu? Ou, e aí é a pergunta que eu quero fazer, a reflexão que eu quero fazer com vocês. Não será que a igreja acabou acolhendo muitos preceitos da nova era? Será que a igreja, os cristãos ali, a prática do dia a dia dos cristãos não acabou absorvendo muito desse esoterismo New Age? Será que acabou não aceitando as práticas desse esoterismo, mesmo no seio do cristianismo? Isso não acabou diluindo a percepção do perigo? Porque eu lembro muito bem que quando a gente falava de yoga, de hipnose, de práticas de medicina holística, tudo isso naquele tempo era visto com certo horror dentro da igreja. Hoje tudo isso está quase muito bem aceito dentro das congregações, dentro das paróquias, dentro da vida dos cristãos. Né? Se tornou algo comum na vida das pessoas. As pessoas não enxergam mais o perigo disso aí. Elas não entendem mais que há um perigo. E aí que eu acho, que eu entendo que existe e reside o verdadeiro perigo. Porque quando as pessoas têm uma certa rejeição àquilo, elas ficam alertas. A partir do momento que essas coisas se tornam triviais, a atenção abaixa. E é essa hora que essas coisas passam a fazer parte da vida das pessoas. Tá? Então,
Veja, se falava muito sobre os aspectos mais superficiais do movimento, sobre, eu lembro dos estudos, falava-se muito sobre amuletos, sobre yoga, sobre essas coisas. E depois pararam de falar disso. E hoje, veja, parece que as pessoas se esqueceram um pouco daquilo que elas estavam tratando, daquilo que a igreja estava tratando. A gente não pode esquecer, isso é muito importante, que uma das características da nova era é criar uma forma de sincretismo. A nova era, as pessoas ligam muito ao hinduísmo, ela traz muito do hinduísmo, muito. Mas esse movimento, principalmente aqui no Ocidente, chamado de nova era, ele não se prende a uma religião. Na verdade, ele se abre para um sincretismo religioso, pelo menos aparente, que permite que ele se comunique com os diversos tipos de religiões existentes no mundo, tá? Então, um praticante da nova era, um seguidor da nova era, ele entende, ele pode facilmente entender que tanto o cristianismo, como o budismo, como o hinduísmo e até o islamismo, eles podem conversar entre si, eles podem se misturar, podem haver práticas em comum, o espiritismo também, quem sabe até religiões africanas, quem sabe o gnosticismo, o animismo, tudo isso pode estar misturado, porque uma das características da nova era é exatamente não ser dogmática, é não se prender a uma religião, a uma revelação específica, pelo menos tudo isso aparentemente, tá? Então, eles pegam uma ideia assim de que praticamente as religiões, elas têm coisas parecidas, elas têm similaridades, elas têm pontos em comum, E aí eles aproveitam isso para criar, se abrir, vamos dizer assim, para um sincretismo religioso. E aí é que está. Nisso há muita linguagem sedutora, há também uma certa usurpação da linguagem cristã, e aí a gente vê uma semelhança com os próprios movimentos revolucionários que também fazem isso, E com isso a New Age consegue penetrar dentro da vida dos cristãos, do cotidiano dos cristãos, e talvez até consegue se infiltrar dentro da prática eclesiástica, da prática na igreja. Por quê? Porque, principalmente na sua versão mais ocidentalizada, quando a coisa se ocidentalizou mesmo, muito da linguagem cristã, muito da prática cristã foi absorvida, até por causa dessa abertura para o sincretismo. Então, há momentos que, aparentemente, as práticas New Age em nada afetam a consciência cristã, em nada afetam os princípios cristãos. Tá? E aí nisso, a igreja vai absorvendo, vai aceitando, vai deixando as coisas acontecerem. Quando a gente vai perceber, muita coisa já está ali no meio. Muitas práticas que hoje nas igrejas, principalmente nas igrejas mais carismáticas, muitas práticas que ali existem, claramente são influenciadas por ideias esotéricas, ideias desse meio, desse movimento New Age que surgiu. Então, de tudo que eu tenho estudado, gente, eu já não tenho mais nenhuma dúvida que o presente momento, que os tempos atuais, são os mais perigosos para a igreja cristã. Isso que eu falo em relação à nova era.
Porque antes a nova era como um estrangeiro. A igreja olhava para a nova era como algo estranho, como algo exótico. Olhar para a nova era como algo com práticas muito diferentes daquelas existentes dentro das igrejas. E por isso era facilmente identificável e facilmente combatida. Era muito diferente. Então, nas igrejas se falava daquilo tudo, daquelas coisas que se faziam, dos cristais, dos amuletos, dos exercícios, das ideias. Então, era fácil identificar e combater. Porém, com essa infiltração sorrateira e até cínica da nova era no meio cristão, isso fez com que muitas ideias da nova era fossem assimiladas pelos cristãos, no mínimo como algo que não influenciaria negativamente a vida cristã. Outras ideias acabaram sendo assimiladas como verdadeiras práticas cristãs. Tá? Então muita gente hoje acredita que estão praticando alguma coisa cristã, verdadeiramente cristã, quando nada menos estão repetindo um misticismo esotérico e orientalizado da nova era. É isso que está acontecendo. Quando a gente olha o que acontece em muitos movimentos carismáticos por aí, veja, quando eu falo movimentos carismáticos, eu não estou apontando nenhuma igreja específica. Estou falando de movimentos, de atitudes, de formas como muitos cristãos têm atuado e que têm mostrado que eles estão cada vez mais se assemelhando a essas práticas da nova era. Tá? O Jovete coloca, vamos orar. É o mínimo que a gente tem que fazer. Luiz Henrique pergunta, a nova era é somente uma cultura ou quem criou ela? Não, não é somente uma cultura, Luiz. Veja, falar de nova era é algo muito amplo, tá? Eu estou começando esse primeiro programa a tocar no assunto, tocar na superfície da nova era, que são esses movimentos ocidentalizados, que são aquilo que a igreja atentou e percebeu o perigo, tá? Mas para nós falarmos de nova era, nós temos que remontar, talvez, até a segunda metade do século XIX, desde ali da Sociedade Teosófica da Blavatsky, por exemplo, mas é possível ir muito mais longe. É possível voltarmos até os movimentos gnósticos, até o neoplatonismo, ou então voltar até o paganismo antigo. Bom, nós temos que fazer esse estudo devagar, para não confundir. Mas não é somente uma cultura, não. Quando a gente fala de nova era, apesar de estar se referindo a esse movimento que ficou popular aqui no Ocidente, nós estamos falando de uma visão, uma cosmovisão, uma visão de vida, uma visão de existência, crenças que influenciam não apenas as questões sociais, mas questões cósmicas, questões inclusive de salvação, de reencarnação, tá? Essas coisas ligadas à espiritualidade. Então, quando nós estamos falando de nova era, estamos falando de coisas muito, muito mais profundas. Vamos ver aqui mais algumas perguntas ou comentários. A Regina pergunta se eu entendo que esse movimento foi introduzido intencionalmente ou apareceu espontaneamente. Olha, falar em intenção é muito difícil, né? É como se fosse algo que grupos sentassem numa mesa, né? Um grupo senta numa mesa e fala, agora vamos criar um movimento assim. Bom, eu não acredito que tenha sido assim totalmente. Pelo contrário, se eu entendo que essa tendência gnóstica
esotérica da nova era é algo que vem desde lá de trás, então nós não podemos falar de uma intenção no sentido humano, tá? Mas podemos falar sim numa intenção satânica. Aí sim, se nós aceitarmos que há por trás de tudo isso aí uma direção satânica, uma direção maligna, aí nós podemos falar de intenção de alguma maneira. Vocês entendem? Porque realmente nós vamos perceber que claramente o que é comum em todos esses movimentos gnósticos, desde lá de trás, do gnosticismo, né, o neoplatonismo, quando nós falamos, por exemplo, dos movimentos das ideias teosóficas, e toda essa evolução até aqui, há pontos em comum. E o principal ponto em comum em todos eles é a tentativa de diminuir, se não mitigar, se não extinguir o cristianismo. Extinguir a ideia cristã, os princípios cristãos, os valores cristãos, deturpar a cosmovisão cristã. Então, nesse ponto, nós podemos dizer que fica claro que por trás de tudo isso deve haver uma intenção maligna. Mas uma intenção humana, assim, uma preparação da nova era, desde o princípio, não é tão simples. Mas uma coisa é clara, Regina. Com a solidificação da ideia do governo mundial, da implantação de um governo mundial, a nova era tem servido claramente como instrumento para a formação de uma religião mundial. Então a gente poderia dizer que a nova era, nos seus moldes modernos, ela é a religião do governo mundial, tá? Pelo menos tenta-se usá-la para que ela seja a forma religiosa para o governo mundial. Por que isso? Porque já ficou claro e evidente que o ser humano tem uma necessidade religiosa. Porque, na verdade, o que esse pessoal queria mesmo era que não tivesse religião nenhuma, né? Daqui a pouco eu vou colocar para vocês aqui a música do John Lennon, para a gente ver algumas coisinhas que ele fala nessa música, que mostra que eu considero o hino da nova ordem mundial. Então a vontade deles é que não haja religião nenhuma. Mas como isso é impossível, há uma demanda religiosa, espiritual das pessoas, então cria-se aí um movimento, né? Ou usa-se um movimento para que essa necessidade de religião seja saciada. E a nova era se encaixa muito bem nisso. Por quê? Ela não é dogmática, ela não segue tradições, ela não tem princípios morais, ela não tem exigências rígidas, ela não tem revelação, né? Ela não tem culpa, ela não fala em pecado. Então, poxa, é uma religião tão fácil de ser levada, que ela cai de forma perfeita para o pessoal que quer dominar o mundo. Luiz Henrique pergunta se a KGV faz parte da nova era. Olha, eu não conheço nenhum, se alguém puder me ajudar, souber de alguma coisa mais específica, mas eu não conheço de nada muito claro, aberto, da KGB como financiadora assim, da nova era. Mas, veja, a KGB, ela trabalha com vários braços revolucionários, né? Então, e a nova era, ela conversa muito bem com os movimentos de esquerda. Ela sempre esteve ligada aos movimentos progressistas.
Então, facilmente nós vamos encontrar alguma ligação, tá? Entre a KGB e a Nova Era. Agora, se há aí uma ligação oficial, não é tão fácil saber. Wilson, obrigado por tão esclarecedora abordagem. De nada. O Alex Pereira, a nossa enciclopédia radiovoxiana, coloca aqui para mim. Que ele lembra do Yuri Bezmenov, que disse que estava na KGB na época que ele estava aprendendo as técnicas sectárias dos gurus ocidentais para destruir o Ocidente. É verdade. Nós vamos falar sobre isso nos programas seguintes, tá? E aí veja, ó, como aparece as ligações. Se você for pegar, gente, se vocês forem pegar todas esses movimentos progressistas, de esquerda, socialistas, esotéricos, eles em algum momento eles se conversam. Em algum ponto eles se conversam. Olha, nós vamos falar aqui Nova Era, vamos falar de orientalismo, vamos falar de esquerdismo, vamos falar islamismo. Tem gente que acha que o islamismo não tem nada a ver com a Nova Era. Tem sim, nós vamos falar sobre isso também. Sobre o hinduísmo, os gurus que tomam os Estados Unidos a partir dos anos 60. Para quem não sabe, até 1965 havia uma limitação de imigração. Então, assim, era permitido apenas que por volta de 2 a 3% de pedidos de imigração do Oriente para os Estados Unidos fossem concedidos. Com o Action Act, Asian Act de 1965, se liberou isso. Acabou essa limitação de imigração. Aí aqueles gurus, isso por 65, metade dos anos 60, aqueles gurus indianos, eles vão em peso para os Estados Unidos, são importados em peso para os Estados Unidos e fazem uma verdadeira revolução cultural na América. Uma revolução que não está ali isolada nesse orientalismo. É uma mistura de progressismo, orientalismo, esoterismo, pensamento revolucionário, contra a cultura, drogas, tudo aquilo que estava lá, que a gente conhece na história dos anos 60 e 70. Né? Então nós vamos ver essas figuras se conversando o tempo todo. O Reginaldo faz uma pergunta interessante. Se a Igreja Universal do Edir Macedo é uma expressão da New Age. Olha, cara, ele tem algo semelhante à New Age, que é o sincretismo. Tá? A Igreja Universal, ela usa técnicas de sincretismo velados, um sincretismo velado. Bem interessantes. Porém, assim, eu não vejo uma origem clara relacionada à Nova Era. A gente poderia dizer que esses movimentos aí, como a Igreja Universal e outras semelhantes, talvez seja uma consequência da infiltração da Nova Era no Ocidente. Mas não, difícil falar eles como parte da Nova Era, tá bom? Judy Gladson, boa noite. Gabriel, boa noite. Vitor Geraldino, boa noite. Marcos Silveira, boa noite. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Vamos lá. Que alguém postou aqui no site. Foi o próprio Alex Yuri Bezmenov falando sobre a Nova Era. O Júlio Gladson pergunta: o que devemos fazer, pois a grande maioria das igrejas católicas é dominada por esse relativismo, por essa Nova Era? Não só a igreja católica, não. A igreja protestante também. Bem, o que nós temos que fazer é se
buscar uma coisa chamada ortodoxia. Tá? Mas não aquela ortodoxia árida. Eu também sou contra isso. Por quê? Eu entendo que o sucesso da nova era no Ocidente é fruto de um buraco deixado pelo próprio cristianismo. Não o cristianismo em si, pelos próprios cristãos, pelas próprias igrejas. A nova era ela consegue bastante sucesso quando as igrejas cristãs elas deixam de ser cristamente espiritualizadas. Não sei se vocês entendem isso. Eu vou usar um outro termo, mas eu não quero que vocês se confundam. As igrejas cristãs, elas deixam de ser místicas no sentido cristão. Em outras palavras, talvez elas deixem de saciar a sede mística dos homens, que existe, que é natural. Tá? Então, vem a nova era e oferece essa promessa de preencher esse vazio místico. E aí o pessoal agarra com todas as forças. E, dentro das igrejas, muitos, sem coragem de deixar o cristianismo, acabam trazendo também muitas daquelas ideias da nova era como uma forma de preencher-se espiritualmente. É um erro? É. Mas isso precisa ser melhor refletido pela igreja. Luiz Henrique pergunta quando o nome Nova Era foi mais falado ou mais escrito. Veja, se eu não me engano, a primeira que usou o nome Nova Era foi a Alice Bailey, que era discípula da Blavatsky. Ali pelos anos 30, mais ou menos. Mas a expressão mesmo tomou corpo a partir dos anos 60. Né? Com a vinda desses gurus, desses indianos para cá. Para cá, para o Ocidente, né? Principalmente para os Estados Unidos. O Matheus pergunta se dá exemplo de influência demoníaca, como ele ocorre na vida das igrejas cristãs. A influência demoníaca em si, eu não falei isso. Eu falei que, por exemplo, deveria haver, me parece claro, que por trás de tudo, todo o movimento, há sim a influência demoníaca. Por trás de tudo. Mas especificamente, nós vamos ver muitas coisas que hoje são aceitas no meio cristão. Por exemplo, o poder das palavras, tá? Por exemplo, uma visão holística. A aceitação, você vê, qual cristão hoje evita, por exemplo, a medicina holística, ou tem ressalvas em relação à medicina holística? Veja, eu não estou aqui, gente, eu quero que vocês entendam, nós estamos começando a conversar sobre isso. É um assunto fascinante, mas ao mesmo tempo é complexo. Tem nuances a serem atacadas e a gente não pode tirar assim respostas fáceis. Não há respostas fáceis nesse caso. Mas, assim, o que parece claro é que dentro da igreja muitas práticas se tomaram. Você vê, dentro de igrejas evangélicas, eu costumei ver muito práticas de fechamento de consciência, tá? Ideias muito semelhantes às ideias hindus. Como eu falei, o poder das palavras, acreditar que as palavras têm poder por si mesmas. Vocês lembram daquele era um filme, um documentário chamado O Segredo, né? Que é a base ali desse pensamento da nova era, que é o pensamento que diz que nós vivemos num mundo que tem toda uma interligação cósmica, então o que eu falo aqui pode influenciar alguma coisa lá na frente, por meio dessa ligação cósmica que existe entre todos e tal. Aí um dia chegou-me nas mãos um livro escrito por um pastor, chamado assim, Muito Além do Segredo. E eu fui estudar, né, porque na época eu fui dar uma palestra sobre isso, alguma coisa assim, mas fui estudá-lo porque eu falei, ele deve me trazer bons argumentos para combater essa ideia aí
do segredo. Qual não foi minha surpresa? Quando eu vi ele defendendo as ideias básicas do segredo, porém cristianizando-as. Vocês estão entendendo isso? Mateus, você está entendendo isso? Você pegar, por exemplo, essa ideia de que as coisas têm uma força cósmica, há uma ligação cósmica entre tudo, então o que eu falo aqui, o que eu penso aqui pode ter influência lá na frente. Ótimo, beleza. Aí o cara vem e fala, não, tudo bem, isso existe, mas isso tem uma relação com o cristianismo. Então quando você pensa alguma coisa, isso pode ter uma influência lá na frente e tal. Gente, eu peguei isso, livro de pastor. Eu lembro muito bem que esse pastor, ele era daquela igreja batista da Lagoinha, muito conhecida aí pelas músicas gospel, pelos discos que eles gravam aí. Então, esse é um exemplo só de como o pensamento da nova era está dentro da igreja. Mas, quando a gente for estudar um pouco mais a fundo, a gente vai ver as mudanças de consciência, né? A ideia da evolução da consciência, as técnicas que eles chamam de excelência humana, e aí a gente não pode deixar de falar o quanto a psicologia serviu de canal também para tudo isso, tá? Tem gente que quando eu falo da psicologia não gosta, reclama, fala que eu não posso falar assim de uma ciência e tal. Já comprei até briga por causa disso. Mas, gente, eu não estou falando de toda a psicologia, eu não estou falando de todos os psicólogos, mas não se dá para negar que a psicologia serviu de canal, de instrumento para a propagação dessas ideias, das ideias da nova era. Todo mundo sabe disso, pô. Uma pessoa que nega isso, eu posso falar que é um ignorante, pô. Psicologia faz parte disso e com muita força. Foi muito usada. Hoje nós temos também nas igrejas, não nas igrejas diretamente, mas uma aceitação da hipnose, sem qualquer senso crítico, né? Quer dizer, todas essas coisas começaram a fazer parte do dia a dia dos cristãos, tá? Do dia a dia, as pessoas aceitando essas coisas de uma maneira muito mais fácil. Então, quando a gente pensa no embate que a igreja cristã teve contra os movimentos ligados à nova era, o foco da igreja se manteve muito naquelas manifestações mais exteriores e superficiais da nova era. Não que elas não fossem, assim, de alguma maneira, uma ameaça. Elas eram. Mas eu entendo que a igreja ter mantido como alvo principal essas manifestações mais exteriores serviu apenas para que o verdadeiro problema não fosse bem compreendido. Porque o que faltou? Faltou uma abordagem mais teológica, mais filosófica sobre o problema da nova era. Se atacou as manifestações exteriores, se atacou os amuletos, os exercícios, né? Mas não se meditou as razões da nova era. E as razões eram muito mais profundas. E vinha de algo muito mais longe do que dos anos 60. Então, quando a questão principal passou a ser evitar os símbolos, os amuletos, as ideias mais divulgadas, se passou a ideia de que denunciando-as, isso asseguraria que os fiéis não caíssem, né, nessas armadilhas demoníacas que estavam escondidas por detrás daquela simbologia e daqueles pressupostos. Então, eles sabiam que existia, mas acredito que eles pensavam assim, vamos atacar a parte aí que aparece, né, não vamos entrar muito nas razões, nos sentidos mais profundos, não é necessário, vamos atacar aí as manifestações, a igreja se protege e afasta a nova era. Mas foi isso que aconteceu? Não foi. O que aconteceu é que se evitou que entrasse amuleto, se evitou que entrasse exercícios
mais exteriores, se evitou que entrasse na igreja as formas exteriores, mas não conseguiu se evitar que entrassem os pressupostos, as ideias mais profundas, mais esotéricas da nova era. Então, o problema é que muitos críticos da nova era, eles não atentaram bastante, ou então não estudaram o suficiente, pode ser também, para compreender que o problema ligado ao movimento New Age tinha raízes muito mais profundas e muito mais ocultas do que a denúncia contra penduricalhos hippies. Tá? Falar contra aquelas coisinhas era importante, mas não era o mais importante. E não foi a melhor tática. Então, os grupos que pregavam o advento da era de Aquário, e o termo nova era vem disso aí, tá? A base é que eles acreditam que estamos, ou já entramos, ou vamos entrar, ou estamos num período de transição entre a era de peixes e a era de aquários, né? Então esses grupos que pregavam o advento da era de aquário, começaram a aparecer para o grande público somente quando as ideias passaram a ser reproduzidas pela grande mídia. Foi nesse momento que a igreja começou a se preocupar, começou a perceber que havia algum perigo. Antes disso, ali desde o final do século XIX, né, sociedade teosófica, essas ideias que depois se popularizaram eram ideias consideradas ocultistas, esotéricas. Não eram um perigo imediato para o cristianismo, para os cristãos, vamos dizer assim. Mas, a partir dos anos 60, como eu falei aqui, muito por conta da abertura do Asian Act em 1965, com a vinda de diversos gurus indianos para os Estados Unidos, com a popularização das ideias de sincretismo da nova era, aí a igreja começou a atentar que havia um perigo. Né? Vocês ouviram aí no começo do programa um instrumental da música Aquarius, do musical Hair, né? Que teve a sua estreia na Broadway quando? Em 67. Tá? Depois teve um filme em 79. Nesse musical estavam explícitos ali os pensamentos aquarianos. E fez um relativo sucesso na época. Serviu como um bom divulgador do que o pessoal da New Age falava. Né? Aí, por exemplo, em 71, o John Lennon, o ex-Beatle, escreveu aquela conhecidíssima canção Imagine. E ali ele expõe claramente as intenções desse pessoal ligado à nova era, à nova ordem mundial, que nós vamos comentar daqui a pouquinho. Ali nós vamos ver claramente os preceitos da nova era, com a ideia de um mundo dominado por um grande poder global. Claro, tudo envolto numa linguagem agradável, acessível, né? Uma linguagem chamativa, né? Veja, então nós estamos aí anos 60, anos 70, aí no final dos anos 70, uma autora chamada Marilyn Ferguson lança um livro que é considerado a Bíblia da Nova Era, chamada Conspiração Aquariana, que pela primeira vez assim se expõe com detalhes em linguagem bastante acessível e chamativa tudo aquilo que os adeptos do movimento esperam para o novo mundo. Então veja, a base da nova era é essa esperança por um novo mundo, tá? A esperança por uma nova era. Então veja aí, a gente já vê aí as semelhanças com os movimentos revolucionários, os movimentos milenaristas. Tudo é assim. Um novo mundo está se criando. E o que está na base de tudo isso, gente, é o seguinte. É a superação do mundo que eles consideram ultrapassado. E esse mundo ultrapassado está claramente identificado com o cristianismo.
Isso, gente, não é sequer um preceito velado, não são sequer ideias escondidas, ditas à boca pequena. Não! São ideias faladas a alto e bom som, tá? Ninguém esconde isso, que o que eles querem é ultrapassar, é superar a era dos cristãos, tá? Não precisa, veja bem, a destruição não precisa ser frontal, não precisa proibir as pessoas de serem cristãs. Basta infiltrar-se, basta alterar, corromper a realidade cristã, a prática cristã. Basta transfigurá-la em algo que se adapte a esses preceitos da nova era. Por isso me assusta, e há muito disso. Muitos novos líderes cristãos, pastores, padres, que vêm falando aí de uma nova espiritualidade, que vêm falando aí contra o dogmatismo, contra o fundamentalismo, e eles sabem, se não sabem, são culpados do mesmo jeito, o quanto isso é repetição da linguagem aquariana, da linguagem esotérica, meu Deus. Então, gente, ali, por volta dos anos 80, a New Age se popularizou de maneira incrível, tomando todos os níveis da sociedade americana, penetrando em diversas áreas da vida das pessoas, perdeu de vez aquele status de ocultismo, aquela característica iniciática que possuía até ali. E aí, com o apoio de artistas, como, por exemplo, a Shirley MacLaine, e gurus que se tornaram empresários, muitos desses gurus vieram da Índia e ficaram milionários aqui nos Estados Unidos, se envolveram em escândalos a dar com pau. Então a nova era tornou-se cult, tornou-se algo, sabe, bonito, além de ter virado um grande negócio, com todo tipo de produtos, serviços gerando em torno de um mercado, né, que movimentava milhões e milhões de dólares. Ó, gente, o telefone da rádio, se alguém quiser ligar, o tempo passou rapidinho hoje, porque o tema é realmente fascinante. Eu que estudo isso aí, cada vez que eu falo sobre a nova era, é realmente fascinante, porque é algo atual, algo presente, é um desafio constante pra gente. Então o tempo passa rápido quando a gente fala disso. Mas se alguém quiser ligar para cá, aproveita, rapidinho, hein? Telefone 11 3280 9888, tá? Você vai falar comigo aqui ao vivo. 11 3280 9888. Vamos ver se tem mais algum comentário aqui. O Diego fala assim: talvez fosse o pensamento burguês do século XX atacar os meios confundidos com os fins. Aí ele faz uma comparação com o regime militar, que fez a mesma coisa. Realmente, tem sentido isso aí, ô Diego. Eu acho que faz parte de uma superficialidade também na hora de observar o inimigo, né? Se ataca o que há mais exterior e esquece de derrubar as bases, né? Os alicerces. E esses movimentos aí são como a Hidra de Lerna, com várias cabeças, que se recompõem, entendeu? Então, realmente, eu vejo uma unidade sim nisso que você está falando. O Reginaldo pergunta se as religiões afro fazem parte da nova era. Veja, elas não é que elas fazem parte, mas de alguma maneira, pelo sincretismo da nova era, elas são absorvidas. A nova era ela é muito aberta, principalmente quando ela percebe que essa abertura, essa religião que está sendo absorvida nela, vai contra os preceitos cristãos. Então é óbvio
que ela se abre sem problema algum às religiões afro, né? Então, esse movimento que ficou, vamos dizer, gigantesco nos Estados Unidos, tomou todas as áreas da vida americana e popularizou-se, e virou um grande negócio, a igreja ela se levantou contra isso. Quando ela despertou para o perigo que o esoterismo aquariano representava para a igreja, já era o momento em que a sociedade já havia sido tomada, entende? A igreja reagiu nesse momento. Quer dizer, quando tudo já tinha se popularizado e atacou as suas manifestações mais externas. Os pensamentos originais, as origens ocultistas, e até o que havia realmente sério na New Age não foi sequer tocado. Não que eles não sabiam, eles até falavam, mas não se acreditou que era necessário tocar as bases. Talvez por medo. Porque, sabe, é como mexer no oculto mesmo. Então o que a igreja fez foi ficar tirando pedra em souvenir. Os souvenirs daquele movimento da nova era. Então, enquanto ela evitava que os amuletos e a estética New Age adentrassem a igreja, o que ela conseguiu até com certa eficácia, ela não pôde evitar que os fundamentos esotéricos invadissem as fileiras cristãs e fizessem um estrago que vem fazendo já há algum tempo. Só que a tática demoníaca não é combater de frente. Sempre foi a duplicidade. A tática demoníaca sempre foi a duplicidade, sempre foi o cinismo, sempre foi a adulteração, o fingimento, a infiltração. E a igreja não percebeu isso, cara. E hoje, nós temos um desafio muito grande, que é tentar alertar as pessoas dos fundamentos esotéricos que adentraram no seio da igreja. Eu vou falar sobre esses fundamentos aí nos próximos programas, vamos falar várias coisas que a igreja se deixou atrair, aceitar. E aí ela acabou caindo nessa brincadeira. Will fala que está ali praticando mantra, esperando a era aquariana. Fica ali repetindo palavras até que sua consciência entre numa harmonia cósmica. O governo mundial, a Lilian fala que o governo mundial será o imenso aquário que prenderá os cristãos. O pior, Lilian, é que não apenas muitos cristãos talvez sejam realmente perseguidos, mas boa parte deles será absorvida pela nova era, pelo novo mundo. Muita gente vai aceitar, eu sempre lembro do Apocalipse, que mostra que na manifestação do anticristo, muita gente vai se dobrar diante dele. Né? Schopenhauer foi muito influenciado pelas traduções do Upanishads. Daniel Souza fala aqui. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Eu acho que já são 5 para meia-noite. Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir pro Alex preparar ali a música do John Lennon. E nós vamos ouvir daqui a pouquinho a música do John Lennon e depois eu vou comentar para nós terminarmos o programa. Deixa eu só ler os últimos comentários aqui. O Reginaldo fala que a reforma litúrgica da Igreja Católica, ele pergunta, feita pelo Concílio Vaticano II, foi um sintoma da nova era no seio da Igreja? De alguma maneira, sim. Não de uma maneira tão, vamos dizer, organizada, mas o espírito, veja, o espírito da nova era. Porque uma coisa é a gente falar nova era como movimento, outra coisa é a gente falar o espírito da nova era. Esse espírito vem penetrando no seio da igreja, não só ali no concílio, mas em tantos outros movimentos
que é de assustar. Regina agradece pelo programa, obrigado você pela audiência. Vamos ter mais, viu, Regina? Vou fazer vários programas sobre esse tema. O Éder pede que, se possível, falar sobre a teoria das raças arianas, lemurianas, até que ponto Selene mistura com a nova era. Vamos deixar isso para os próximos programas? Vou deixar marcado aqui, Éder, que nós já estamos um pouquinho em cima da hora, mas eu vou marcar aqui, não vou esquecer para a gente falar em outros programas sobre isso, tá bom? Vamos ouvir a música do John Lennon, para depois eu fazer uns últimos comentários sobre isso aí. Vamos lá. Aí, gente, todo mundo conhece essa música, né? Quem fala inglês, um pouquinho aí deu para entender. Mas eu vou traduzir rapidinho para vocês o que o John Lennon fala nessa música. Ele começa assim: imagine que não há um paraíso. É fácil você tentar. Não existe nenhum inferno abaixo de nós. E acima de nós apenas o céu sky, né? O céu visível. Então, imagine todas as pessoas vivendo para o hoje. Então aqui ele já destrói toda a pretensão, toda a ideia de transcendência, de eternidade, né? E ele fala, imagine não existir países. Não é difícil de fazer isso. Nada pelo que matar ou morrer, e nenhuma religião também. Imagine todas as pessoas vivendo em paz. Olha aqui ele mostrando que, dando a ideia de que o problema das guerras,
são os países e as religiões, né? Isso a gente ouve o tempo todo. A religião é culpada de tanta guerra. Olha, vocês começam a perceber de onde que vem essas ideias. E ele fala, você pode dizer que sou um sonhador, mas eu não sou o único. E tenho a esperança de que um dia você se juntará a nós e o mundo será como um só. Olha a ideia do mundo único. Um mundo como uma grande aldeia. E também embutida aí a ideia holística, né? Um monismo. Imagine não existir posses. Me pergunto se você consegue. Olha, vocês conhecem isso aqui, né? Quem é que divulga essa ideia de que ninguém tem que ter posses e tal? Sem necessidade de ganância ou fome, uma irmandade do homem. Imagine todas as pessoas compartilhando todo o mundo. Aqui o socialismo, claro e evidente. O socialismo utópico, impossível. A gente sabe que por causa dessas ideias muitas mortes ocorreram, milhões e milhões. Mas está aqui na música dele. Você pode dizer que sou um sonhador, mas não sou o único. Tenho a esperança que um dia você se juntará a nós e o mundo viverá como um só. Se você é cristão, se você possui princípios cristãos, se você acredita que, por exemplo, o mundo capitalista é um mundo que reflete um pouco melhor a forma natural de viver, essa música é para você, é uma convocação, para você abandonar tudo isso, abandonar a sua fé cristã, abandonar a sua ideia favorável ao capitalismo e se juntar a esse grupo globalista. Vamos fazer o seguinte, gente? Do próximo programa, eu vou começar com essa música de novo e vou analisar ela com um pouco mais de detalhes, para nós refletirmos um pouquinho sobre essas ideias da nova era, essas ideias da nova ordem mundial e como essas coisas têm entrado na nossa vida. Obrigado pela audiência de vocês, obrigado pelas perguntas, pelos comentários e nos encontramos no próximo programa para mais um A Hora Final.